Capítulo 5 O caminho para a motivação. O apóstolo Paulo é um exemplo extraordinário de motivação ancorada na fé e na perseverança. Sua vida e ministério revelam como um compromisso profundo com Cristo transforma adversidades em oportunidades de testemunho e crescimento espiritual. A motivação de Paulo não se baseava em suas próprias conquistas, mas em cumprir fielmente o propósito que Deus lhe confiou. Ao longo de sua jornada, Paulo enfrentou inúmeras adversidades, perseguições, prisões, sofrimentos físicos e rejeições. No entanto, jamais abandonou sua missão. Em 2 Coríntios capítulo 12 do verso 9 ao 10, ele escreveu: Mas ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu que sua verdadeira força vinha de Deus e que suas fraquezas eram precisamente o espaço onde o poder de Cristo se manifestava de forma mais evidente. Sua motivação também estava profundamente enraizada no entendimento de seu chamado, levar o Evangelho a todas as nações. Em Filipenses capítulo 3 do verso 12 ao 14, Paulo expressa: Não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio do supremo chamado de Deus em Cristo Jesus. Para Paulo, a caminhada cristã era um processo contínuo de crescimento e maturidade, e isso o impulsionava a olhar sempre para frente, em direção ao seu propósito eterno. Além disso, ele ensinava que a verdadeira motivação deveria nascer da prática dos valores de Cristo. Em Colossenses capítulo 3 do verso 23 ao 24, orienta: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Servi a Cristo, o Senhor. A motivação, segundo Paulo, não deveria ser alimentada por reconhecimento humano ou vantagens materiais, mas pela integridade de servir ao Senhor com amor e dedicação. Por meio de seus escritos e de sua vida, Paulo inspira cristãos de todas as gerações a viverem motivados pela fé e pelo propósito divino. Seu testemunho é claro. Quando alinhamos nosso coração à vontade de Deus, encontramos forças sobrenaturais para vencer qualquer obstáculo. A vida de Paulo nos ensina que a verdadeira motivação como líderes e servos de Cristo não se sustenta em aplausos ou circunstâncias favoráveis. Ela nasce da convicção de que somos chamados para um propósito eterno. Quando mantemos nossos olhos fixos em Cristo e confiamos em sua graça, descobrimos uma fonte inesgotável de força e coragem. Assim como Paulo, somos convidados a avançar, mesmo em meio às fraquezas e dores, certos de que, em nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Que nossa motivação, portanto, seja sempre enraizada no amor de Cristo, refletindo sua luz em cada passo da nossa jornada. Entendendo a mente dos adolescentes. Liderar adolescentes é uma experiência desafiadora e enriquecedora. A adolescência é uma fase marcada por intensas mudanças físicas, emocionais e cognitivas que moldam a maneira como os jovens percebem o mundo e interagem com ele. Para ser um líder eficaz nesse contexto, é essencial compreender suas necessidades, seus desafios e suas motivações, construindo pontes que inspirem e orientem seu crescimento. Durante essa fase, os adolescentes buscam identidade e autonomia. Eles desejam tomar decisões próprias, mas ainda necessitam de orientação, limites e apoio. A liderança eficaz equilibra sabiamente esses dois aspectos. Permite que eles experimentem e cresçam por meio dos próprios erros, mas também oferece suporte seguro e orientações claras. A história de Jesus na adolescência, relatada em Lucas capítulo 2 do verso 41 ao 52, ilustra bem essa dinâmica. Aos 12 anos, Jesus, após a festa da Páscoa em Jerusalém, permaneceu no templo, engajado em profunda conversa com os mestres da lei. Esse episódio revela sua curiosidade intensa e o desejo de compreender mais profundamente as Escrituras, um reflexo do processo natural de construção de identidade característico da adolescência. Quando seus pais, Maria e José, o encontram, preocupados, Jesus responde: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Lucas capítulo 2 verso 49.
Essa resposta demonstra a consciência crescente de sua missão e identidade espiritual, algo que todos os adolescentes também começam a buscar: entender seu propósito e seu lugar no mundo. Jesus, mesmo jovem, conciliava sua busca por autonomia com respeito e obediência. Isso nos ensina que, como líderes, devemos respeitar a jornada de independência dos adolescentes, mas sempre guiando-os com empatia, paciência e sabedoria. Um líder que compreende essas necessidades emocionais cria um ambiente de confiança e respeito. Adolescentes são sensíveis a críticas e extremamente receptivos a elogios e reconhecimento sincero. Mostrar empatia, ouvir com atenção e validar suas emoções são ferramentas poderosas para ajudá-los a crescer emocionalmente e espiritualmente. Mais ainda, líderes que conseguem conectar tarefas e atividades a propósitos maiores, como serviço, colaboração, superação e impacto social, despertam nos adolescentes um senso de pertencimento e significado. Entender a mente dos adolescentes é muito mais do que tolerar suas mudanças, é abraçar sua jornada de crescimento com amor e propósito. Quando um líder enxerga o adolescente como um projeto divino em desenvolvimento, torna-se um instrumento nas mãos de Deus para moldar futuros líderes, assim como Jesus, que desde cedo buscava cumprir o propósito do Pai. Nossos adolescentes precisam de líderes que os ajudem a descobrir, nutrir e viver seus chamados com fé, coragem e alegria. Desvendando a adolescência é um dos períodos mais transformadores da vida, é uma fase repleta de descobertas, conflitos emocionais e redefinições de identidade. Compreender as necessidades emocionais dos jovens é fundamental para apoiá-los enquanto constroem sua visão de mundo e de si mesmos. Durante essa fase, os adolescentes enfrentam o dilema entre o desejo de independência e a necessidade de orientação. Também buscam aceitação e pertencimento em seus grupos sociais, tornando-se vulneráveis às pressões internas e externas. A história de Samuel, narrada em 1 Samuel capítulo 1 verso 3, oferece um paralelo extraordinário para entender essa fase. Samuel, fruto da oração de Ana, foi entregue ao serviço no templo ainda muito jovem. Sua trajetória revela necessidades e emoções muito próximas das enfrentadas pelos adolescentes de hoje. 1. Busca por identidade e validação. Samuel cresceu num ambiente religioso rígido, longe da proteção direta de sua mãe. Mesmo assim, encontrou seu propósito servindo a Deus. Assim como Samuel, os adolescentes buscam sentir que pertencem a algo maior, desejam ser reconhecidos e validados em suas jornadas. 2. Desafios e pressões. Samuel lidou com um ambiente difícil, cercado pelos filhos corruptos de Eli. Apesar disso, encontrou apoio no sacerdote Eli, que o orientou. Esse apoio é crucial. Adolescentes também vivem em meio a pressões familiares, escolares e sociais e precisam de mentores que os ajudem a navegar por essas dificuldades com firmeza e sabedoria. 3. Empatia e reconhecimento das necessidades emocionais. Quando Deus chamou Samuel pela primeira vez, ele não entendeu de imediato. Eli, percebendo sua confusão, o ajudou a reconhecer a voz de Deus. Isso mostra como líderes atentos e empáticos são vitais para ajudar adolescentes a compreenderem suas emoções e descobrirem seu caminho. 4. Crescimento espiritual e emocional. Samuel cresceu não apenas em conhecimento, mas também em sabedoria espiritual, aprendeu a ouvir a voz de Deus e a obedecer, mesmo em meio às suas dúvidas. Da mesma forma, os adolescentes precisam ser guiados para crescer espiritualmente, encontrando sua identidade em Cristo. 5. Influência e legado. Samuel tornou-se um dos maiores líderes e profetas de Israel. Sua história nos lembra que adolescentes guiados com amor, paciência e propósito podem impactar gerações. Para liderar adolescentes, é essencial equilibrar firmeza com compreensão. Reconhecer suas emoções, respeitar suas lutas internas e oferecer uma direção amorosa é fundamental para construir sua autoconfiança e fé. Reflexão final. Samuel nos ensina que, com amor, paciência e uma liderança sensível, adolescentes podem florescer em sua identidade e vocação. Cada jovem é um terreno fértil, pronto para frutificar se cultivado com cuidado e oração. Como líderes, somos chamados não apenas a orientar, mas a inspirar, ajudando-os a ouvir a voz de Deus em meio às muitas vozes que competem por sua atenção. Que possamos, como Eli, ser instrumentos que apontam os jovens para o chamado divino em suas vidas. Obrigado por ter lido até aqui. Este livro foi escrito com carinho pelo líder Eldemárcio Cunha, para distribuição gratuita, com o objetivo de apoiar e fortalecer outros líderes nessa jornada desafiadora, mas grandiosa.